Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui de volta, né, para continuarmos a parte de formação das palavras, né? Nós tínhamos visto na última aula estrutura, nós aprendemos o que é radical, vogal temática, tema, desinências, afixos, né? Então, hoje nós vamos dar uma olhadinha na formação dessas palavras. Vimos estrutura, agora formação. Então, vamos lá. Olhem só, há processos de quais são os processos de formação das palavras? Então, a princípio, vamos verificar o que são palavras primitivas e palavras derivadas. Eu já havia falado lá no vídeo anterior o que são palavras primitivas. São palavras que são formadas palavras primitivas são aquelas palavras que não são formadas a partir de outras. Por exemplo, a palavra sol, né? Sol é uma palavra primitiva. Ferro é uma palavra primitiva. Pedra é uma palavra primitiva. E as palavras derivadas, são todas aquelas que são formadas a partir de uma palavra. Por exemplo, quando eu falo ensolarar, que vem da palavra sol, eu tenho ensolarar é uma palavra derivada. Pedreira é uma palavra derivada de pedra. Ferreira é uma palavra derivada de ferro. Então, olhem só os exemplos aqui. Palavra primitiva, pedra, casa, paz. Palavras derivadas, pedrada, ferreiro. E assim vai, né, galerinha? Então, existem as palavras ainda simples e as palavras compostas. O que são palavras simples? São aquelas que possuem apenas um radical. E a gente já sabe o que é radical. O que é radical? É raiz. Radical é raiz, é a base, né? E palavras compostas são aquelas formadas por duas ou mais palavras, dois ou mais radicais. Então vamos lá. Palavras simples, cidade, pedra, casa. Palavras compostas, pé de moleque, pernilongo, girassol, guarda-roupa, guarda-chuva. Aí, na língua portuguesa, existem dois processos básicos de formação de palavras. E quais são esses? Aqui eu preciso memorizar. Existe a derivação e a composição, tá? Então, quais são os dois processos básicos de formação das palavras? Derivação e composição, tá certo? Então, vamos estudar cada um deles para que vocês entendam. O que é derivação? É um processo que há a formação de novas palavras a partir de um único radical, tá certo? De uma palavra primitiva, tá certo? Só para relembrar. Aí podem ocorrer essas 5 formas de maneiras de formar a palavra. Então, quais são elas? A derivação prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e a imprópria. Aí vamos estudar o que é cada uma delas. A prefixal é quando a gente pega e acrescenta um radical, a prefixal é quando a gente acrescenta ao radical um prefixo. Por exemplo, eu tenho o radical leal. Então, eu coloco o prefixo desleal. Então, eu tenho uma derivação prefixal. Deu para entender isso, gente? Eu tenho o radical feliz. Então, eu acrescento o prefixo in antes do meu radical. Então, eu tenho infeliz. Então, eu tenho derivação prefixal. A derivação sufixal é o processo de formação pelo qual é acrescido um sufixo, nominal ou verbal a um radical, tá certo, gente? Então, eu tenho a palavra pedra, que é uma palavra primitiva. Então, se eu pegar pedreiro, eiro é o meu sufixo. Livraria, livro é o meu livre até a letra R, né? É o meu radical. Aria é o meu sufixo. Civilizar, civil, aí izar é o meu sufixo. Então tem que ficar bem atento àquelas palavras. Para saber qual é o processo de formação, a primeira coisa que se deve fazer é justamente saber qual é o radical da palavra. Eu não tenho como saber o processo que está acontecendo na palavra se eu não descobrir qual é o radical, tá certo? Então a primeira coisa, descobrir qual é o radical da palavra, tá certo? A derivação parassintética. O que é derivação parassintética? É quando eu coloco no meu radical prefixo e sufixo ao mesmo tempo, simultaneamente, tá certo? Aí eu tenho que perceber o seguinte, que na derivação parassintética,
eu não posso retirar nenhum dos elementos, nem o prefixo, nem o sufixo, porque senão eu perco a palavra. Então, parassintética é processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e sufixo simultaneamente ao radical. Tá? Acontece ao mesmo tempo. Eu tenho que lembrar que na derivação parassintética eu não posso retirar nenhum dos elementos. Eles têm que permanecer ali, porque senão eu perco a palavra. Então, olha só, eu tenho a palavra anoitecer ali, que vem do radical, que vem da palavra noite, né? Então, foi acrescido o prefixo a e foi acrescido também o sufixo ecer, né? Radical é até a letra T, né? Noite, né? Até a letra T, N-O-I-T. Agora, na palavra pernoitar, eu tenho o prefixo per, o noite, até o T, né? N-O-I-T, e o sufixo AR, tá? Aí, eu tenho que lembrar, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que na derivação parassintética, eu não posso retirar nem o prefixo, nem o sufixo, porque senão perco os elementos. Por que eu estou tentando deixar isso bem claro? Porque existem palavras que, às vezes, elas têm prefixo e sufixo ao mesmo tempo também, mas eu posso retirar os elementos. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho a palavra leal. Na palavra leal, no radical leal, eu posso acrescentar o prefixo, desleal, né? E eu posso acrescentar o sufixo, lealdade, mas eu posso retirar cada um dos elementos, né? Eu posso retirar o des, porque eu não perco a palavra, eu posso retirar o sufixo dade, que eu também não perco a palavra. Então, existe a palavra deslealdade, que é uma derivação prefixal e sufixal. Ela é diferente da parassintética, porque na parassintética eu não posso retirar os elementos. E isso tem que ficar bem claro na mente de vocês. Tudo bem? Então, aí até coloquei aqui como observação, justamente isso aqui. Se eu não posso retirar os elementos, eu sei que a derivação é parassintética. Agora, a derivação regressiva é o processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. Então, por exemplo, na palavra pesca, pesca é uma derivação regressiva. Por quê? Porque ela vem do verbo pescar. Canto é uma derivação regressiva, porque ela vem do verbo cantar, né? Aí observem aqui, ó. Olhem os exemplos. Ninguém justificou o atraso. Então, na palavra atraso é uma derivação regressiva porque vem do verbo atrasar. O debate foi longo, que debate vem do verbo debater. Então, debate é uma derivação regressiva. Eu tenho que lembrar que a derivação regressiva ela vai sempre ter a origem dela em um verbo, tá certo? A partir de um verbo. Então, agora a derivação imprópria, ela já é um pouquinho diferente. A derivação imprópria, ela é na mudança da classe gramatical da palavra. Existem palavras que são fixas. Essa daqui é um verbo, essa daqui é um substantivo, essa daqui é um adjetivo. Na derivação imprópria, a palavra muda a classificação dentro daquela frase. É uma coisa bem específica. Então, quando eu falo assim, o jantar estava ótimo, jantar é uma derivação imprópria, porque ele saiu da classificação normal. Por exemplo, outro exemplo, o não é uma palavra necessária. Não, normalmente ele é um advérbio, a classificação dele é advérbio, tá? Mas dentro dessa frase que eu acabei de falar para vocês, não, ele vem como um substantivo. Então tem que ficar bem atento. A derivação imprópria é quando eu retiro a palavra da classe gramatical usual dela, normal dela. Agora, isso foi no processo de derivação. No processo de composição, eu vou empregar dois ou mais radicais, tá? Dois ou mais radicais, que é o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. A composição apresenta duas formas, por justaposição ou por aglutinação. Justaposição é justamente quando eu coloco uma palavra ao lado da outra e eu não perco nenhuma letra. Por exemplo, guarda-roupa, eu não perdi nenhuma letra na palavra guarda-roupa. Tenho guarda, tenho roupa. Beija-flor, eu também não perdi nada. Beija-flor.
pão de mel, pão de mel, também não perdi letra alguma. Agora, a aglutinação é quando há perda, né? Ocorrem perdas de letras, às vezes até de sílabas, ou algumas coisas um pouco mais extremas, né? Então, na aglutinação é quando há perdas de sílabas ou de letra. Então, quando eu falo a palavra planalto, que é plano, alto, eu perdi letra, né? Eu perdi letra. Então, eu sei que ali eu tenho uma aglutinação, eu perdi a letra O da palavra plano, tá? Então, além desses dois processos básicos, quais são os processos básicos? Derivação e composição. Ainda existem outros processos. Então, eu tenho que ficar bem atento, mas isso vamos dar uma olhadinha bem rápida, mas vamos expandir um pouquinho mais nas próximas aulas. Então, além da derivação e da composição, existem outros tipos de formação de palavras, que são hibridismo, abreviação e a onomatopeia. Agora, o que é abreviação? O que é hibridismo? O que é onomatopeia? A abreviação, ela é uma redução também, quando se reduz. Por exemplo, existe a palavra automóvel, aí a gente fala só auto. Existe a palavra quilo, que a gente sabe que é quilograma, aí a gente só usa quilo, a gente abreviou a palavra. Existe a palavra motocicleta, e a gente não fala motocicleta, a gente fala moto, então eu tenho uma abreviação ou redução. No hibridismo é quando há a junção de diferentes idiomas para a composição daquela palavra, como por exemplo, automóvel, auto é do grego e móvel é do latim. Burocracia, buro é do francês, cracia é do grego. Então, o hibridismo é um pouquinho mais, tem que pegar uma listagem de origem das palavras para que eu possa entender um pouco melhor isso. E a onomatopeia é aquela que consiste na criação de palavras através da tentativa de imitar a voz ou o som da natureza, tá? Então, por exemplo, toque-toque, fom-fom, cocoricó, tic-tac, bum. Então, a onomatopeia é a tentativa de imitar vozes ou sons da natureza. Então, tem que ficar atento com isso, porque também são questões de prova. Tá certo, gente? Então, olha só, espero que todos tenham entendido. Façam os exercícios, treinem bastante, porque é importante. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.